Muito bem, irmãos, eu quero convidá-los nessa manhã a abrir a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 46. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. Nós vamos ler até o verso de número 56. Antes de lermos o texto, deixa eu falar umas verdades sobre essa questão de dezembro. Nós chegamos, graças a Deus, no mês de dezembro com muitas perspectivas. Nós tínhamos planos de já retomarmos todas as atividades da igreja, mas graças a Deus nós não podemos, mas estamos reunidos presencialmente na igreja. E ao adentrarmos o mês de dezembro, nós já somos envolvidos com o clima, o espírito natalino. A minha esposa costuma dizer que quando a gente chega em dezembro, a gente dá uma saída, passeio, vem na igreja, ela, nossa, você está sentindo um cheiro diferente? Eu falei, cheiro de quê? É um cheiro de Natal, parece que tudo fica diferente, né? Eu falei, eu não consigo ainda, querido, eu estou chegando nesse nível. Mas é exatamente isso, é um clima diferente, há uma sensação diferente, as luzes, as cores, as festas, os presentes. Mas uma coisa que me chama a atenção no Natal são as músicas. A música é algo que sobressai em época de Natal, se destaca no Natal. Todos são despertados, todos são motivados a cantar. As músicas natalinas, músicas de Natal, tomam conta de todos os lugares, das ruas, das casas, das escolas, das empresas, das lojas, das igrejas. Tanto é que nós fazemos cantatas de Natal. E um clima então musical invade a vida das pessoas em todo mundo. Parece que o Natal nos convida a isso, é um convite a cantar, é um convite a louvar. E eu não consigo e não posso imaginar Natal sem música. É impossível você passar o Natal e não cantar, e não adorar, e não louvar, e não engrandecer ao nosso Deus. A tradição de cantar no Natal é tão antiga quanto o próprio Natal. Tanto é que Lucas, o autor que nós vamos ler, quando ele narrou o primeiro Natal, ele deixou registrado alguns cânticos de Natal. Nós vemos o cântico de Maria, vamos ler nessa manhã, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. São 4 cânticos que nos trazem mensagens de salvação, de fé e de esperança. E eu quero hoje te convidar a olhar com atenção o cântico de Maria. Lucas capítulo 1, do verso 46 ao verso 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Até aqui, queira Deus assim nos abençoar na exposição da sua palavra. Quando nós lemos o cântico de Maria, a gente vê e percebe que Maria, ela canta o ensino bíblico do Antigo Testamento. Ela louva a Deus com o coração cheio de palavras, de mensagens do Antigo Testamento. Ela apresenta Jesus como aquele que, por assim dizer, vai virar o mundo de cabeça para baixo. As coisas vão ser diferentes a partir da chegada do Messias. Nada mais vai ser a mesma, nunca mais. Ele vai mudar tudo numa grande revolução que nós chamamos de revolução do amor. Mudar os paradigmas, mudar a maneira de enxergar as coisas. O cântico de Maria é um hino de louvor, é um hino de ações de
E com o cântico de Maria, eu aprendo e eu quero compartilhar com vocês sobre o porquê que eu e você devemos louvar a Deus. Por que nós devemos louvar a Deus em épocas de Natal? Mas não apenas em época de Natal, mas como para todos sempre. O que Maria nos ensina com esse cântico? Então, vejamos, em primeiro lugar, o cântico de Maria nos ensina que eu e você devemos louvar a Deus pela sua misericórdia. Em primeiro lugar, nós aprendemos com o cântico de Maria que devemos louvar a Deus pela sua misericórdia. Versos 46 a 49, ela diz: então disse Maria, a minha alma, ela engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Que coisa maravilhosa! Quando olhamos para esse texto, a expressão de Maria, a minha alma engrandece, o meu espírito se alegra no Deus, meu Salvador, a gente poderia então perguntar: Maria, o que Deus fez por você? Por que você engrandece a Deus? Por que sua alma está tão engrandecida, tão alegre por esse Deus? Deus a salvou dos seus pecados. Maria confessa o seu pecado e alegra-se com a sua salvação. Ela se vê, ela reconhece que ela também depende, necessitava da salvação em Cristo. Como descendente de Adão, nascida em pecado e carente da graça de Deus, ela se via assim, como serva, como alguém que dependia. Deus, mesmo e apesar dela ser uma serva, uma criada, alguém que para os olhos dos homens não tinha significado algum, Deus a escolheu, Deus a chamou, Deus a elegeu para ser a mãe do Messias. Maria, ela foi contemplada na sua humildade de serva para dar ao mundo o Salvador. É por esse privilégio, é por essa grande honra que Maria aqui, ela olha e diz: eu serei considerada uma mulher feliz, porque para sempre eles vão olhar para mim, e mesmo na minha humildade de serva, Deus, o Todo-Poderoso, me escolheu. É por isso que ela louva as misericórdias de Deus. Eu e você também devemos louvar a Deus por suas misericórdias. Quando nós olhamos para esses versos, eu aprendo aqui por que nós devemos louvar a Deus pela sua misericórdia. Quando ela diz: a minha alma, ela engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele se atentou, ele contemplou na humildade da sua serva. Ela mostra quão consciente ela estava da sua condição e da sua posição diante do Senhor Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda de se ver e perceber. Já aqui nós podemos entender a razão da sua canção, do seu cântico, pois mesmo sendo uma humilde serva, ela foi escolhida por Deus, o Todo-Poderoso, para ser mãe do ungido Filho de Deus, o Salvador do mundo. Assim sendo, queridos irmãos, eu posso afirmar que só podemos louvar a Deus, eu e você, só podemos louvar a misericórdia de Deus se entendermos quem somos e tivermos a consciência do que Ele fez por nós, quem eu sou e o que Deus fez por mim. Aqui está também a razão do porquê que muitos não louvam a Deus, porque que muitas pessoas não engrandecem a Deus, não cantam, não adoram, não louvam o Senhor, porque ainda os olhos da consciência não foram abertos para entenderem o grande amor de Deus por nós, seu povo. Mas talvez alguém ainda se pergunte: mas pastor, foi o que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? Aí eu preciso te convidar a olhar a mensagem do que é o Evangelho. O Evangelho é essa mensagem que nos leva a olhar para quem nós somos e quem Deus é e o que Ele fez por nós. Quando olhamos para o ato da criação, Deus nos criou para adorar. Agostinho muito bem disse que o nosso coração não encontrará descanso enquanto não descansarmos em Deus, nosso Criador. É somente nele.
Ele nos amou antes mesmo de nos criar, e Ele nos criou para sermos seus amigos íntimos, para andarmos com Ele, vivermos para a sua glória para sempre, e assim foi por um tempo. Contudo, já em Gênesis 3, a gente vê a entrada do pecado no mundo. O inesperado aconteceu. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebraram essa aliança de amor e amizade com Deus. É como se eles estivessem pedindo o divórcio de Deus, por consequência desse pecado deles, todos nós também. Hoje eu e você vivemos independente de Deus, muitas vezes. Caminhamos com nossas próprias pernas, somos pecadores rebeldes, falhamos, pecamos, e quando pecamos é como se estivéssemos dizendo para Deus: eu não dependo do Senhor para viver, eu dou conta da minha vida, eu vivo por mim mesmo. É por isso que há sofrimento, é por isso que a frustração, traição, mentira, e o pior, a morte, por causa do pecado. O nosso destino é a morte, o salário do pecado é a morte. Aí então a pergunta: será que Deus errou ao nos criar? Será que Ele errou ao nos criar, ou criar para nos jogar fora? Claro que não. Aí entra o que nós chamamos de redenção, de resgate. Deus não nos criou para sermos destruídos. Por isso que Ele tinha um plano desde a eternidade: perdoar os nossos pecados, pagar a nossa dívida, nos livrar da morte. E como é que Ele fez isso? Deus, Ele entrou na história humana por meio de um homem, a saber, de uma criança, Jesus Cristo, um homem simples, como prova do seu amor por nós. Jesus, Ele viveu a vida perfeita que nós não vivemos, e por isso o salário da sua vida é a vida eterna. Porém Deus o levou à cruz para receber o nosso salário, a saber, a morte, para que eu e você então vivamos a vida. Foi isso que Ele fez por nós. Isso é misericórdia. Eu e você estávamos condenados, eu e você estávamos distantes, eu e você estávamos longe, eu e você estávamos dando os passos largos para o inferno, mas Deus, como prova do seu amor por nós, enviou Jesus Cristo ao mundo para nos resgatar da nossa condição de pecador e nos dar uma condição de filho. Agora vocês são filhos de Deus, herdeiros da promessa, filhos de Deus. Isso que Ele fez por mim e por você. Por isso eu tenho que louvar a misericórdia de Deus, porque se não fosse tais, eu aqui não estaria nessa manhã. Se não fosse as misericórdias de Deus, você também aqui não estaria nessa manhã. Por isso que nós devemos louvar a misericórdia de Deus. Mas deixa eu acelerar um pouco, porque meu tempo corre. Nós temos apenas 1 hora. Em segundo lugar, o Cântico de Maria nos ensina que devemos louvar a Deus pela sua justiça. Devemos louvar a Deus pela sua justiça. Versos 51 e 53 diz assim: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aqui nós podemos perguntar ao texto: o que Deus fez com a humanidade quando Jesus veio? Com o nascimento de Jesus, Deus revela o seu poder soberano, dispersando assim os soberbos, aqueles que se achavam demais, aqueles que se achavam donos da história, aqueles que se achavam poderosos, que tinham o poder, o controle de tudo. Com o nascimento de Jesus, com a chegada de Jesus, Ele faz isso. Ele despede esses que se acham, esses que estão infatuados, que estão cheios de si mesmos, soberbos, e ao mesmo tempo Ele exalta os humildes, satisfaz espiritualmente os famintos. Trata-se aqui da maior revolução espiritual jamais vista na terra. O nosso Deus, que é um Deus justo, Ele trata todos com justiça divina. Ele veio para salvar aqueles que acham que não são, e para confundir os que acham que são. Como que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor pode fazer uma coisa dessa? Essa menina, uma pobre, uma serva, ela? Sim, ela. Mas como que vai nascer em Nazaré, uma cidade pobre, pequena? Como é que é isso? Deus, Ele é justo. Ele não vem para agradar aos homens, Ele não vem para satisfazer o ego dos soberbos, Ele vem para confundir aqueles que se acham. É isso que Deus fez, para agir com justiça, com justiça. Isso nos ensina que, por mais difícil que seja, queridos irmãos,
olhar para muitas vezes algumas coisas que a gente vê acontecer na nossa volta, no nosso mundo, e enxergar injustiças. Parece que ninguém vê, parece que aqueles que deviam ver não percebem, passam e olham, fazem vistas grossas, mas será que ninguém vê o que está acontecendo? Muitas vezes nós achamos que é injusto, às vezes nós achamos que somos injustiçados, mas Deus, por que o Senhor não fez isso comigo? Por que o Senhor não me deu aqui? Deus, isso é injusto. Às vezes nós achamos que Deus é injusto, só que não, queridos. Nosso Deus é justo. A justiça de Deus é implacável. Ele trata tudo na balança da justiça divina. Ele é justo. E uma coisa é certa, nós devemos louvar essa justiça de Deus, porque por mais que sofremos nessa terra, por mais que passemos dificuldade nessa vida, por mais que por muitas vezes, por amor a Cristo, por viver piedosamente diante dele, por querer andar segundo a vontade dele, sofremos com isso. Há um Deus do céu que olha para mim e para você. Mesmo que eu não seja aqui nessa terra exaltado, um dia chegará o dia em que a balança divina vai pedir conta de cada um de nós, dos nossos atos e palavras, e seremos assim justificados plenamente em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio para mostrar que Deus olha para os humildes e simples de coração, aqueles que se acham abandonados, aqueles que se acham rejeitados, aqueles que vivem nos subúrbios, aqueles que vivem nos marginais, nas estradas, perdidos, aqueles que acham que não vale nada. Deus olha para nós, porque muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Deus, olha para mim, Deus, olha para a minha vida. Por que, Deus, está acontecendo isso comigo? Me faça entender. E Deus olha para nós porque Cristo veio para mudar essa perspectiva e mostrar para mim e para você que o que nos fez, o que fez Ele nos escolher, não é o que está em nós, não é aquilo que nós temos ou somos, é o que está nele, que é o amor dele por nós. Ele não me escolheu ou te escolheu por algo que você tenha, mas Ele te escolheu por algo que está nele, o amor dele por você. Isso você pode dizer que agora eu tenho o amor de Deus por mim. Ele me ama, Ele me escolheu, e é isso que Ele faz. Ele nos ama e age com justiça na vida de cada um. Em último lugar, devemos louvar, aprender com o cântico de Maria, devemos louvar a Deus pela sua fidelidade. Os versos 54 e 55. Amparou a Israel, teu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Aqui nesses versos nós podemos perguntar o que Deus fez com o seu povo, o povo dele. Com Jesus, chegada de Jesus, Deus amparou a Israel. Ele apoiou, Ele sustentou, Ele socorreu a Israel, cumprindo todas as suas promessas que havia feito aos pais e principalmente a Abraão. Deus é fiel. Deus é fiel. E quanto a nós, pastor, o mesmo Deus que amparou Israel, o mesmo Deus que sustentou, guardou em todo o tempo a nação de Israel, e a cada momento da sua história, é o mesmo Deus que eu e você servimos e adoramos. Segundo autores hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso que até hoje, dia 6 de dezembro de 2020, Deus cumpre todas as suas promessas em nossas vidas. Aí por que você está aqui nessa manhã? Porque mais uma vez Deus cumpriu a promessa dele de te guardar como povo da aliança, como família da aliança, como descendentes por meio da fé de Abraão. É por isso que você está aqui nessa manhã vivo. Por isso que nós aqui estamos, porque Deus cumpre aquilo que prometeu. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu que Jesus, aquele que viria, seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está sempre conosco. E Jesus, na caminhada com os seus discípulos, na sua última missão aos discípulos, ele disse assim, Mateus 28, para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que nós devemos louvar a fidelidade de Deus,
porque nenhuma das promessas que Deus deixou de cumprir, e não é na nossa geração que não vai acontecer. Deus vai cumprir todas as suas promessas para nós. Por isso nós temos que louvar a fidelidade de Deus. Ele prometeu a Abraão que seria o Deus do seu povo. Ele tem sido Deus de Israel, tem sido Deus do Israel que é a igreja, o Israel do Novo Testamento que somos nós. Há uma promessa de Deus a nós em João 14, de 1 a 6. Uma promessa que traz esperança para mim e para você. Todos nós olhamos para esse tempo de 2020, para esse ano, nós pensamos, Deus, o que vai ser de nós? O que será de 2021? Parece que ninguém quer abrir a porta de 2021 com medo do que vai acontecer. Mas uma promessa que eu quero trazer esperança para você com base nela, onde você não espera apenas a entrada do ano de 2021, mas a chegada do grande, poderoso Deus, a promessa da sua vida. Em João 14, 1 a 6, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar um lugar. E aí então, um dos seus discípulos pergunta para ele: Senhor, para onde vais? Qual é o caminho? Não sabemos para onde vais. E disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Promessa de Deus, de um lugar onde Ele já preparou para nós, e que viria buscar o teu povo para este lugar que já está preparado. É nisso que eu espero. Essa é a minha esperança. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, e essa também se cumprirá a qualquer momento. Ele virá, venha, vinde, bendito de meu Pai, venha, estaremos com Ele por eternidade. Seguindo o exemplo de Maria, vamos então cantar e louvar com gratidão a Deus pelo Natal de Jesus. Ele entrou na história para reescrever a história de cada um de nós, a minha e a tua. Ele entrou na nossa casa, na nossa vida, e produziu grandes revoluções, mudou a nossa maneira de enxergar, e muda até todo o tempo a nossa maneira de viver. O que Ele fez nos trouxe salvação. Estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Ele nos transformou em adoradores do Pai, nessa vida, para toda a eternidade. E sigamos o exemplo do salmista no Salmo 146, verso 1 e 2. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Como Maria, possamos louvar a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus. Em nome de Jesus, que assim sejamos. Oremos, irmãos, mais uma vez, e vamos nos preparar para a celebração da Santa Ceia.